Moradores de um conjunto habitacional popular em Sertãozinho recorrem à justiça na tentativa de reparos estruturais em um dos prédios. O síndico afirma que não houve negociação amigável com a construtora responsável pelo empreendimento, apesar dos problemas aparecerem dentro do período da garantia de 5 anos. Vendo assim pelo lado de fora, nem parece que o prédio já dá indícios de que se moveu. Tem rachadura na calçada e na parede térrea. Já na escada que dá acesso aos apartamentos, a impressão é de que os degraus estão se soltando da parede. E é assim em todos os andares. Os problemas na estrutura começaram em 2015, época em que a construtora que realizou o empreendimento ainda era responsável na correção dos problemas estruturais. Foi feito um ofício, eu entreguei o ofício na mão do engenheiro responsável pela obra. Ele virou o ofício e escreveu atrás que não tinha nada a ver, que o problema era das máquinas que estavam fazendo o asfalto. A falta de solução fez com que o assunto fosse levado à justiça. No laudo apresentado, o detalhamento de cada situação sofrida e a possível origem, segundo o engenheiro contratado. Mesmo com o aperto de caixa do condomínio, eu tive que dispensar uma empresa de segurança aqui, fazer cortes. Teve um pequeno reajuste no condomínio para a gente poder reunir forças em termos de capital para poder pagar um perito particular, pagar honorários para um advogado terceiro para poder fazer essa ação andar. Através da perícia, a intenção é demonstrar que, se continuar assim, o caminho é a interdição do prédio. Os moradores que ainda não saíram do apartamento é porque não tem para onde ir. Onde mora o poderoso aí, o prédio dele não faz isso. Como aqui é pessoas pobres mesmo, né? Todo mundo sabe disso. Nós chamamos o bombeiro, eles deram uma atenção para nós. Eles falaram que tinha que interditar o bloco. E nós vamos para onde? Não era assim que vocês planejavam morar na vida? Não, a gente pede, a gente tem um objetivo de vida, de ter um apartamento, ter um teto e amparar os filhos. Mas na hora que você chega, infelizmente, não foi bem esse o nosso sonho, não. A realidade é outra. No primeiro piso do conjunto habitacional popular moram pessoas com necessidades especiais por questão de acessibilidade. Josilaine, que mora com a família, aponta que na cozinha o cheiro de bolor não sai. As infiltrações condenaram a parede e tornaram a tomada e um bocal de lâmpada inutilizáveis. Teto caindo, parede úmida, a ponto de você não ter condições de morar dentro de casa. O síndico aponta problemas também em relação à caixa d'água e defeitos na tubulação de esgoto que provocam entupimentos. Não podemos fazer a manutenção porque descaracteriza alteração de fachada, mexer no projeto original. E como tem esse problema e tramita na justiça, qualquer ajuste que eu tentar fazer aqui, eu vou estar maquiando o problema. Na região, o drama também tem sido enfrentado por moradores de um conjunto popular da mesma construtora na cidade de Barretos. Os problemas de estrutura nos apartamentos começaram logo após a mudança e a representação do Ministério Público, seguida de um termo de ajustamento de conduta entre a Caixa Econômica Federal e a empresa responsável foram em 2014, mas nada tem sido feito para resolver. Com relação a rachaduras, a infiltrações, com relação à parte elétrica, principalmente, que foi até o que foi ocasionado aqui. Então, a gente sempre tem cobrado esse tipo de situação, mas depende do Ministério Público. Thaís Mantoani, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. A Percom Construtora alega que os problemas do condomínio Sertãozinho não são de responsabilidade da empresa. A diretoria afirma que foi realizada uma vistoria no local junto com o síndico e que as fissuras no prédio ocorreram após o asfaltamento de uma rua ao lado do condomínio. Sobre o residencial Turim, em Barretos, a Percom se defende com um laudo técnico. Segundo a perícia, os incêndios foram ocasionados por chama livre ou intencional, sem a responsabilidade da construtora. Nós também procuramos a Caixa Econômica Federal, que não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora, ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? Putz, a situação é de fato muito grave e todos pedem providências. Aqui ao meu lado está o advogado Carlos Manella, especialista em direito público. Manella, no caso do residencial de Sertãozinho, os moradores foram espertos e levantaram os problemas antes de acabar o prazo de garantia. O que as pessoas precisam saber sobre os direitos que têm ao adquirir apartamentos de baixa renda? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Pucci. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Clube. Primeiramente, o consumidor
precisa prezar pela qualidade. Antes de receber um imóvel ou qualquer tipo de produto, esse consumidor precisa ver se está na qualidade e a contento daquilo que ele contratou. Nesse caso, por se tratar de um imóvel, caso não esteja, deverá procurar o auxílio de um advogado, também do Ministério Público e dos órgãos de defesa do consumidor, e automaticamente exigir que a municipalidade daquela cidade, no caso Sertãozinho, através da Defesa Civil e do setor de engenharia, fiscalize essas obras, posto que o consumidor, no caso o cidadão, está sendo prejudicado. Problemas com condomínios do programa Minha Casa Minha Vida, infelizmente, apresentam falhas desde que o projeto existe. Quem tem mais culpa nestes casos? Neste caso, a culpa maior, objetivamente, é da construtora. Mas nós não podemos eximir os órgãos públicos que não fiscalizaram e não deram a devida proteção ao consumidor. A empresa responsável pelas obras em Sertãozinho também construiu um residencial que chegou a ser parcialmente interditado em Barretos. Quem precisa atuar neste caso para que se apure as duas ocorrências? Neste caso, está se tratando de programa do governo federal. Deverá a Caixa Econômica Federal e o governo federal fiscalizarem essas obras também, junto com o setor de engenharia da municipalidade. E neste caso, a responsabilidade deverá ser apurada pelo Ministério Público e pelos órgãos de proteção ao consumidor. Você falou sobre o governo federal. Este precisa estar a par do que acontece na nossa região e como são utilizadas as verbas para este programa de moradia? O Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal que visa o acesso de pessoas que têm a renda mais baixa a moradias. E nesse caso, o governo federal deveria ter fiscalizado através da Caixa Econômica Federal e assim não fez. Mas nesse momento, os moradores deveriam comunicar o governo e exigir da Caixa uma responsabilidade maior. Manela, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar sobre a poluição no bairro Vila Carvalho. Pussi. Ok, obrigado, Davi.